A paz, queridos, alegria em poder chegar até você através desse vídeo. Aqui temos uma palavra preparada para abençoar a sua vida, direto do trono de Deus, abençoar você e aqueles que você ama. Então, receba a palavra, aproveite também e já compartilhe ela, porque ela está aí para abençoar você. Ela é feita por você e para você. Deus te abençoe. Quem ama a palavra de Deus aí, dá um glória a Deus. Quero chamar o tema da palavra, quero que segure o tema, quero te explicar esse nome. Fusão, derretendo o gelo do nosso coração. Fusão é o ato, me ajuda aí os professores presentes, é o ato de você transformar o sólido no líquido. No caso, o gelo, que é o foco da nossa pregação de hoje, é pegar o gelo e derretê-lo. Aquele momento é chamado de fusão. Mas hoje eu quero falar sobre o gelo do coração, o endurecimento do coração. Esta imagem não está aqui por acaso. Eu quero trazer o entendimento a você de algo muito interessante, que para mim traz uma mensagem. Deus, Ele governa sobre o todo, Deus, Ele governa sobre a natureza, e existe algo muito interessante em Israel. Israel, ela é regada por rios não muito grandes, mas tem um em especial, o mais famoso de toda a Bíblia, que é o rio Jordão. Mas ele não é um rio Paraguai, ele não é um rio Paranazão, que nós chamamos, ele é até pequeno. Mas como que ele tem então força para alimentar, para regar e levar vida? Porque o rio, onde ele passa, ele leva o quê? Vida. Sem ele, sem as águas dele, não haveria colheita, não haveria suprimento, não haveria plantação, não haveria vida naquela região. E o que é que sustenta? É uma fonte muito poderosa? Na fonte nem é tão poderosa assim. Mas a fonte, a nascente, ela é aos pés do monte Hebron, ou Hermon, perdão. E ali, aquelas geleiras que se formam lá em cima, no tempo do frio, elas se derretem, e elas descem, e elas transformam naquele rio que era um rio até graciosinho, pequeno, ele se transforma num rio com muita água, e aquele rio vai derretendo dia após dia, dia após dia, acho que nem derrete tudo, já vem a neve de novo, e ali, aquele rio então é regado. Ou seja, o derreter do gelo leva vida a toda uma nação. E eu quero, em nome de Jesus, que isso seja profético sobre a tua vida, e hoje, sobre você que está ouvindo, em nome de Jesus, o derreter do gelo do seu coração vai gerar vida a quem está à sua volta, em nome de Jesus. Amém? Entendendo isso, põe a mão sobre o seu coração e vamos pedir, Espírito Santo, ministra a nós nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos nesse momento, nos apresentamos ao Senhor. Nós olhamos aqui, ó Deus, quando o rio Jordão ali aos pés do monte Hebron, Deus Pai amado, Deus recebe vida no derreter, na fusão da neve congelada, do gelo, e ali vida vai surgindo, vida vai indo, águas e águas vão surgindo, e assim a vida vai tomando conta, ó Deus Pai, porque onde aquele rio passar, a vida vai chegando. Deus, nos ajuda nessa noite a derreter, Deus, toda a dureza do nosso coração, todo o gelo do nosso coração, em nome de Jesus. Quem está comigo diz amém bem forte. Amém. Você já ouviu a expressão homem de gelo, mulher de gelo? Tinha uma mulher contemporânea da minha juventude, Margaret Thatcher, ela era chamada a mulher de gelo, porque aquela mulher, você olhava para ela, mulher muito bem conceituada inclusive, né? E alguns são chamados homens de gelo. Você olha para ele, feliz, triste, alegre, assim, colocando o maior nível de expressão, não tem. E o nosso coração, às vezes, você precisa reconhecer, às vezes ele fica endurecido, ele fica como um gelo duro, gelado. Sim ou não? E nós vamos trabalhar isso nessa noite em nome de Jesus.
Quem quer deixar ser trabalhado, diga: eu quero que o Espírito Santo trabalhe na minha vida hoje, em nome de Jesus. Fala: Espírito Santo, trabalha no meu coração, hoje, agora, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Não vou ler, mas eu vou contar a história para você, se você não conhece, a parábola do credor incompassivo, de Mateus 18, de 23 a 35. Preste atenção. Conta a história que um rei pegou e mandou que os seus seguranças, os seus guardas fossem atrás de um homem que devia para ele. E eles foram, dando a impressão que era para jogar esse homem na cadeia, que é o comum, que jogasse ele na cadeia até que ele pagasse as suas dívidas, ou que desse a ele uma surra, era comum naquela época também. Mas o rei manda chamar esse homem com uma intenção diferente. Ele já chega todo desesperado, ele clama por misericórdia, ele clama por perdão, e o rei se sensibiliza, o coração estava amolecido, estava derretido. Dá para ouvir um amém ou não? Amém. E ele diz: eu te perdoo, pode voltar para sua casa, para os seus familiares. Ele pediu, se você ler o texto depois, nas palavras dele, ele pede para o rei um tempo a mais, pelo menos. E o rei diz: não, você está livre da sua dívida. E ele vai, e no caminho, ele que era servo do rei, encontra o seu servo, e aí, esse servo também devia para ele. Aí ele pega, e se você ler o texto, você lê depois na sua casa, são as mesmas palavras que o servo do rei fala para o rei, são as mesmas palavras que o servo do servo fala para ele, só que ele, com o coração endurecido, não perdoa, manda prendê-lo e açoitá-lo até que ele pague o último centavo. Só que aí o rei fica sabendo da história. Alguém conta para o rei, e aí o rei manda chamar de volta o seu servo, ao qual ele tinha perdoado, e fala para ele: eu não te perdoei toda a sua dívida? Baseado na fonte de Jensen Franklin, ele conta e faz esse cálculo. Ele coloca que a dívida do servo para com o rei era de 1.000 talentos, algo aproximado hoje a 10 milhões de dólares. Há cálculos que dizem que é mais, mas 10 milhões já é bastante, né? E sabe qual que é a dívida que o servo dele devia para ele? 100 denários, hoje entre 10 e 15 mil dólares. Ou seja, ele foi perdoado de 10 milhões, ele não perdoou 15 mil. Vamos colocar o valor mais alto. Olha só o que está acontecendo aqui. Então o rei chama e diz: você me pediu misericórdia e eu concedi misericórdia, você foi perdoado. Mas, quando você deveria perdoar e continuar aquilo que você recebeu, você não fez. Portanto, se é assim que você trata as pessoas, é assim que você vai ser tratado. O que é que você fez com o seu servo? Eu mandei ele açoitar e ficar preso até pagar o último centavo. Pois bem, assim vai ser contigo agora também. E ele vai para a cadeia, é açoitado, e lá fica até que pague o último centavo, ou que morra lá. Quantos entenderam aqui? Diz amém. Ou misericórdia, mas dá um sinal, entendi, fala. Então, olha que coisa forte isso. Assim como você quer, disse Jesus no momento, que os outros vos tratem, assim façais vós primeiro. Amém ou não? Ok? Vamos lá então. Preste atenção. Por que o exemplo de Jesus foi com dinheiro? Porque perdão é como dinheiro. Como assim? Nós queremos apenas receber, mas não dá. Já notou isso? Se eu perguntar para você com sinceridade do coração, o que é mais fácil? Você pegar e receber o dinheiro ou você dar o dinheiro?
Quem for sincero vai dizer, não, é muito mais fácil receber. A hora que tiver que dar, receber eu não pergunto, mas espera aí, de onde que vem, por que vem? Não, recebe, eu recebo. A hora de dar, não, mas para que eu estou dando? A gente começa a questionar, porque a gente gosta de receber e não de dar. Perdão é a mesma coisa. Quando a gente está errado, a gente pede perdão, a gente gosta de ser perdoado. Mas quando as pessoas nos pedem perdão e nós precisamos liberar de verdade o perdão, é mais difícil. Por isso que Jesus usa o exemplo do dinheiro ali. Porque ele não está falando de dinheiro naquele momento, está falando de perdão. Preste atenção no que eu vou te falar agora. A palavra que você vai ouvir agora, ela não é uma palavra que vai te motivar para a semana, porque ela não é uma palavra motivacional. Talvez, falando-se como pregador, uma das palavras mais difíceis de se pregar, porque é muito fácil você pregar motivação, milagre, gerar fé, fazer você gritar, pular. Gente, é só você encontrar uma palavra agradável aos ouvidos que a plateia que estiver ouvindo vibra com você. Sim ou não? Mas falar disso aqui é falar da eternidade, não é falar do amanhã. Falar sobre isso aqui é falar sobre algo que define se você vai para o céu ou se você vai para o inferno, se aí você acredita na palavra. Falar sobre o que nós estamos falando hoje é definir a sua salvação, sim ou não. Você vai entender por quê, porque você vai ouvir hoje. A igreja conhece e sabe que tem um pecado que é imperdoável. Nós vamos falar sobre ele, daqui a pouco nós vamos falar sobre um segundo, que Jesus deixou claro para nós que ele também é imperdoável, mas pouco se fala dele. Nós vamos falar hoje sobre qual foi o último ato humano de Jesus na terra. Nós vamos ouvir hoje qual foi o primeiro ato de restauração de Jesus, de Deus na terra, quando ele cria a terra. Não foi com o humano. Então preste atenção no que você vai ouvir hoje. Tem pérolas aqui que podem, e se você deixar, vão definir o teu amanhã. Não para você ter uma semana de vitória, para você ter uma vida de vitória e depois a sua eternidade. Preste atenção. Amém, amados? Quantas vezes Jesus falou, ou orientou que nós devíamos perdoar? 70 vezes 7, que dá quantos? Me ajuda aí. 490 por dia. Então Jesus, quando interrogado sobre isso, ele resolve de uma, bem simples, não faz a conta, 490. Aí você, na hora você pensa, alguém tem condições de errar comigo 490 vezes? Não, não tem. Então o que Jesus está querendo dizer? O que você vai ver agora, perdão não se trata de fazer conta. Sabe o que Jesus falou com 70 vezes 7? Que perdão não se trata de fazer conta, e sim de perder a conta. Nas tuas finanças, preste atenção nisso. Você tem que ser organizado, você tem que saber o que você paga, você tem que saber quanto é que você ganha. Você, sem dúvida nenhuma, deve gastar menos do que você recebe. Você tem que fazer conta na tua vida financeira, mas no perdão você tem que perder a conta. É isso que Jesus está falando. Quando fala-se de perdão, não conte, perca a conta. Perdoe. Dá para ouvir um amém ou não? Amém. Nós devemos viver um estilo de vida de perdão constante, sempre. Perdoar todo o tempo. Isso é desafiador? Muito. É possível? Com certeza. Sozinho? Não. Com o Espírito Santo? Aí sim. Amém, amados? Atenção, preste atenção. Cuida isso aqui, ó. Apegue-se a uma injustiça. Para um pouquinho. Quantas injustiças nós já sofremos? Quantas injustiças você já sofreu? Quantas situações traumáticas você já viveu? Abusos, mentiras, traições, desgastes de relacionamento. Quantas situações?
Quanto ódio já não foi abrigado no coração, raiva, ressentimento, quantas situações vêm contra as nossas vidas dia após dia. Apegue-se a isso, a essa injustiça, a esse ódio, como se a sua vida dependesse disso, e pode ter certeza de uma coisa: você vai viver uma decadência emocional, espiritual e até física. Daqui a pouco eu vou te falar de uma pesquisa, de algo físico, que eles fizeram com aqueles que perdoam e que não perdoam. Daqui a pouquinho nós chegamos lá. Mas não se apegue, por isso a Bíblia diz assim para nós, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, e tende cuidado, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Quem ouve os áudios, ouviu essa reflexão tem alguns dias atrás, sobre isso. Você precisa arrancar toda a raiz de amargura, porque se ela ficar aí, ela vai brotar e vai atrapalhar você, vai atrapalhar quem está à sua volta. Nós estamos entendendo? Diz amém? Então fique atento a esses degraus. Vamos lá, aqui tem uma chave, fala comigo, é uma chave fantástica, poderosa. É difícil odiar alguém por quem você está orando. Eu já fiz isso, não conseguia resolver algo aqui dentro com uma pessoa, eu comecei a orar por ela, comecei a orar. É interessante, quando você leva para o altar e você ora de verdade, você não vai colocar o joelho no chão, orar e falar: Deus, eu estou orando aqui porque ouvi aquela palavra lá, mas eu quero que ele morra. Não, você vai orar de verdade por aquela pessoa. Deus, seja sincero, eu só estou fazendo isso aqui porque eu ouvi a palavra lá domingo na igreja, mas eu quero viver isso, eu quero viver o seu melhor, então eu quero começar a interceder por essa pessoa. Bispo, eu quero base bíblica. Jó mudou a sua sorte. Quando que mudou a sorte dele? Quando ele começou a orar pelos seus amigos. Não, mas ali diz que é amigos. Não, espera aí, leia o livro de Jó. Quem é que mais fere a gente? São quem está longe ou quem está perto? Aqueles amigos. Leia o livro. Eles não foram tão amigos assim, eles cutucaram Jó de tudo que é jeito. Naquele momento eles feriram até Jó, e Jó, ao invés de se revoltar contra eles, fala: não, agora eu vou orar por eles. Quando ele entende essa chave, esse princípio do mundo espiritual, muda tudo. A sorte dele começa a mudar quando ele entende isso. Então hoje entenda isso em nome de Jesus. Se você abriga ódio, raiva, ressentimento por alguém, queridos, ora por ele, por ela. Fique tranquilo. Aquilo que ele plantou, ele vai colher, mas não é você. Você não pode pegar assim: não, a Bíblia falou que você plantou, você vai colher, e eu vou ser o mensageiro de Deus para você colher. Não faça isso. Deixa Deus fazer. E você libera, perdoa. Por isso o apóstolo Paulo escreveu: se vocês já tomaram a decisão de perdoar, esses dias eu preguei isso, eu também já perdoo. Sabe por quê? Porque eu entendo os desígnios de Satanás, e para que ele não tome vantagem sobre nós, então eu já estou perdoando. Nós precisamos entender isso, amém, queridos? Obrigado, Fernando. Precisamos entender isso. Então, grava isso. Está com dificuldade? Ora por essa pessoa, porque é difícil odiar alguém por quem você está orando, de verdade. Vamos lá? Pecados que não têm perdão. Primeiro, nós conhecemos muito bem, quem conhece a palavra: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, fala Mateus 12:31. Ou seja, Jesus falou isso, está claro. Deus, ele é amor, registra isso. Jesus é amor, mas quando ele vai voltar, ele volta para levar a sua igreja, mas depois ele volta com a sua igreja para um julgamento, e no julgamento ele é justo.
Então, não blasfeme contra o Espírito Santo. Não é o foco da nossa pregação de hoje, nós não vamos nos aprofundar nisso. Mas saiba que aqui não tem perdão. Então não faça. Dá para ouvir um amém ou não? O segundo: pois se perdoarem aos homens as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Ou seja, a segunda verdade do perdão é que não perdoar é imperdoável. Não perdoar é imperdoável. E eu não estou aqui para jogar isso como um peso para você, mas para trazer a você entendimento para que você possa se posicionar. Então, falar de perdão é falar de eternidade, é falar de salvação, é falar de morar com Jesus ou não. Porque se eu não perdoo, a parábola do credor incompassivo, ele teve a chance, ele recebeu o perdão igual nós já recebemos o nosso perdão. Jesus já morreu por nós, nos amou sendo nós ainda pecadores. Agora, quando chega a nossa hora de perdoar, nós vamos segurar o perdão? Se nós fizermos isso, vai ser igual o credor incompassivo. Isso vai voltar contra as nossas vidas. Por quê? Porque ele recebeu o perdão, saiu todo faceiro, a hora que chegou a vez dele perdoar, ele não deu o perdão. Aí foi chamado de volta, falou: então, já que é assim que você quer, é assim que você vai ser tratado então. Aqui, por isso eu digo para ti, o segundo perdão que é imperdoável é não perdoar. Aquele que não perdoa, também não será perdoado. Grava isso no seu coração, e vamos em nome de Jesus, trabalhar isso no nosso coração e derreter o gelo hoje, e ao invés de ficar um gelo duro, vamos ser igual o Rio Jordão, que vamos andar regando tudo que está à nossa volta em nome de Jesus. Dá para ouvir um amém? Leia o que você vai ler agora, preste atenção nisso, ouça você que está aí. Quando Deus olha para o nosso mundo mantido em cativeiro pelo inimigo, Ele sabe que a forma de lutar não é por meio de anjos, palavras proféticas ou uma adoração poderosa. Faz parte, mas não é o foco principal da sua luta. Sua maior arma sempre foi e sempre será o amor. Sempre. Quando Jesus olha para a terra, para nós, Ele fala: anjo não vai resolver. Adoração, palavras proféticas, ajuda. Anjo ajuda também. Mas o que vai resolver de fato, de verdade mesmo? Amor. E esse amor foi expresso em Jesus. Nós não conseguimos viver, queridos, amor antes de viver o perdão. Por isso, talvez, ou entre os porquês, o apóstolo escreve: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu distribuísse todos os meus bens e desse aos necessitados, aos pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada isso serviria. Quantos estão me entendendo? Diz amém? Amém. Então, primeiro eu preciso ver perdão. Outra, nós queremos milagres e poder, sim ou não? Quem quer milagre, quem quer poder na sua vida, dá um glória a Deus aí. Então, registra isso na sua mente. Na Bíblia, a primeira restauração que Deus fez nesse planeta, não foi de um ser humano, foi de água amarga. Êxodo no capítulo 15 mostra que Deus curou a amargura da água, nos dando também uma outra mensagem. Deus faz a primeira cirurgia ali em Adão, para nascer Eva. Porém, a primeira restauração que nós vemos está aqui, em que Ele cura as águas amargas e transforma ela em doce. Essa foi a primeira restauração feita por Deus na terra. Deixa Deus hoje curar a amargura do seu coração. Amém? Então olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, amar cura.
Fala mais forte. Amar, cura. Porque quando você perdoa, você libera o poder de cura. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Só quem está entendendo até aqui, dá glória a Deus. Olha a pesquisa da Clínica Mayo dos Estados Unidos, da Universidade Nacional de Singapura, da Universidade de Maryland. Presta atenção. Liberar o fardo emocional da falta de perdão pode até resultar em um alívio físico. Eles colocaram 10 pessoas separadas uma da outra. Eles fizeram um insight de que, e eles começaram a declarar, uma turma declarando que perdoa, a outra que não perdoa. Aí eles fizeram um teste. Antes do teste, dessa declaração, todos saltaram. E eles mediram a altura do salto de cada um. Aqueles que falaram que perdoavam, e quando eles foram saltar de novo, eles saltaram mais alto. Os 10 que falaram que não perdoavam, quando eles foram saltar, eles saltaram mais baixo. Qual foi a comprovação que eles trouxeram? Que aqueles que disseram que não perdoavam, mesmo que de forma invisível, carregavam dentro de si um peso que os impediam de romper. Isso é ciência, comprovando o que a Bíblia já escreveu. A fonte está aqui, ó. Outra, eles também conseguiram identificar que relacionamentos mais saudáveis, que perdoar traz relacionamentos mais saudáveis, nós já sabemos, traz maior bem-estar espiritual e psicológico, menos ansiedade, os ansiosos aí, ó, pressão arterial mais baixa, menos sintomas de depressão, um sistema imunológico mais forte. Quem quer vencer o coronavírus aí, perdoe, teu sistema imunológico vai crescer, segundo a fonte aqui, uma saúde cardíaca mais melhorada. Se eu te perguntar quem quer esses benefícios, a resposta de todos, com certeza, são sim. E aqui, para nós fecharmos o que nós estamos estudando, o Espírito de Jesus, ele só poderia ser liberado em uma atmosfera de perdão. É interessante isso, preste atenção. A origem da referência sobre Jesus, mesmo que falado pelos profetas, mesmo que Isaías tenha dito, o menino nos nasceu, mas talvez a expressão do apóstolo na carta aos Filipenses seja a mais fácil de nós entendermos, quando ele diz assim: e Jesus, não usurpando ser igual a Deus, deixa a sua forma de Deus como unigênito Filho do Pai, e vem habitar entre nós como homem. Ele se esvazia de si mesmo. Amém, amados? Talvez essa seja a origem melhor para nós entendermos Jesus. Mas, e o seu último ato? Como é que Jesus encerraria a sua trajetória humana na terra? Qual seria o último ato de Jesus vivendo como ser humano na terra? Olha o que diz Lucas 23:34. Perdoa-lhes, ele ora. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Assim, Jesus encerra sua trajetória humana na terra. Depois disso, a Bíblia diz que ele expirou e foi. A partir daí, eu e você podemos viver uma vida de vitória. Quando Jesus profere essas palavras, seu espírito então é liberado, o véu se rasga de alto a baixo, se rompe a barreira que impedia que só o sacerdote entrava no Santo dos Santos. E hoje, qualquer ser humano que queira colocar-se prostrado aos pés do Senhor, ou seja, na condição que estiver, e buscar Deus, vai sentir a presença de Deus. Ele pode aplaudir a Jesus, a Jesus.
Quero te convidar a se colocar de pé agora em nome de Jesus. Nós vamos estar encerrando. Quem entendeu, dá um glória a Deus. Então nós estamos falando hoje sobre derreter o gelo. Assim como as geleiras do Monte Hermon são derretidas e alimentam todo um rio, que alimenta todo um país, trazendo vida a ele. Assim, quando derreter o gelo do nosso coração e nós liberarmos perdão, nós vamos também estar liberando vida e trazendo vida para nós. Quais são os 2 pecados que não têm perdão? A blasfêmia contra o Espírito Santo e não perdoar, porque não perdoar é imperdoável. Lembre-se da parábola do credor incompassível, e não se fala de dinheiro ali. Quando Jesus fala 70 vezes 7, não faça conta, perca a conta sobre perdão. Como é que eu ajo, bispo? Lembra de Jó? O que Jó fez? Ele ora, e enquanto ele ora pelos seus amigos, a sorte dele muda. É difícil se odiar ou se continuar odiando alguém por quem você está orando. Maridos, se tem dificuldade com a sua mulher, comece a orar mais por ela. Tem dificuldade com seus filhos, abriga algo no seu coração, ora. Mulher, teu marido é meio esquisito e você abriga uma raiva, um ódio no coração, ora, intercede por ele. Filhos, pelos pais, pelos amigos, por quem te feriu, experimenta fazer isso. Isso vai mudar a tua história. Bispo, por que você vem trazer essa palavra para nós hoje? Porque eu não sou irresponsável, e porque eu me sinto responsável pela sua vida e quero te encontrar na eternidade. Não quero te falar palavras bonitas, quero te falar aquilo que Deus manda te falar. E hoje o que Deus manda te falar é isso. Por quê? Pergunta para Ele o que é que Ele quer fazer na sua vida, o que Ele quer fazer no seu coração. Faça isso agora. Fala para Deus: Deus, eu quero ser como o Monte Hermon, Pai, quero ser derretido e quero alimentar as pessoas. Não quero ter um coração de gelo, pedrificado, endurecido. Não, Pai, eu quero viver o Teu melhor, Pai. Fala isso para Deus em nome de Jesus. Eu vou te dar um tempo para você orar, mas eu quero trazer à memória algumas coisas que você ouviu, para fazer parte da sua oração em nome de Jesus. Quantas vezes eu preciso perdoar? Sempre. Perder a conta do perdão. Devemos viver um estilo de perdão constante. Cuidado, não se apegue a uma injustiça, um ódio, uma amargura. Isso vai trazer decadência física, emocional, espiritual. É difícil odiar alguém por quem você está orando. Ore. E a maior arma que Deus tem é o amor. A primeira restauração que Deus faz na terra que Ele criou foi transformar o amargo em doce. Deus cura a amargura. E o maior, ou o último ato do Jesus homem nessa terra foi dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Senhor, que possa haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Pai. E aí, queridos, que achou da palavra? Vou fazer um pedido para você. Deixe seu comentário sobre a palavra. Aproveita também, já se inscreva no canal para você receber as notificações das postagens e já dê o seu joinha se você gostou. E compartilhe.
Deixe as outras pessoas também receber de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.